Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui. Vamos aprender e ensinar matemática, é o nosso momento. Lembre-se que muitas vezes a gente está aprendendo coisas novas, mas existe um dia, um momento em que nós vamos rever algumas coisas que a gente já aprendeu. E esse é o momento de revermos alguns conteúdos que nós tivemos a oportunidade de aprender. Então, vá lá, aproveite para você tirar as suas dúvidas. O que nós vamos rever neste momento, vamos ver lá na tela. Acompanhe com a professora. Nós vamos rever algumas características das figuras geométricas espaciais, faces e vértices, situações problema e gráfico e tabela. São as três coisas que nós vamos aí relembrar neste momento da nossa aula de matemática. Para isso, acompanhe com a professora, que para esquentar esse momento você vai prestar atenção em algumas informações e responder uma charadinha. O que é o que é? Acompanhe na tela. O que é o que é? Tem orelhas bem compridas. E pelos bem branquinhos. Mas ali, dizem que gosta de cenoura. Anda sempre aos pulinhos. Que será? Conseguiu compreender todas as informações e descobrir quem é a pessoa, ou quem nós estamos querendo descobrir nessa charadinha? Vamos ver lá? Você acertou se você falou que é o coelho. Ótimo! Então, o coelho começou aí a esquentar o nosso momento da aula de matemática. E para isso, nós vamos começar pensando aí em algumas informações. Você vai observar com a professora, lembra-se lá das formas geométricas, lá do que nós vimos nas aulas passadas. Eles tinham algumas características, que era a face e o vértice. A face era aquela representação. Lembra que a gente desenhou uma caixinha na página do nosso caderno que ficou desenhado, era a face que representava a face da caixinha? Pois é, a professora vai colocar na tela um desenho de algumas faces, de algumas formas geométricas aí utilizadas para fazer esse desenho. E você vai ter aí, 2 minutos para você descobrir aonde ou qual é a face que foi feita lá, de qual dessas peças que nós estamos falando. Vai imaginando o que será que nós podemos construir. Daqui 2 minutos nós voltamos para organizar essas faces.
Muito bem, você conseguiu descobrir aonde se encaixa cada uma das faces? Veja, nós temos o desenho, a representação que foi unido às faces e temos as cores das faces. As cores foi fácil de juntar. Nós precisamos descobrir de que forma saíram o desenho dessas faces. Acompanhe aqui com a professora na bancada. Nós tínhamos este desenho lá na tela e aí nós tínhamos aqui a representação de algumas faces. São faces de formas. Aqui a professora tem a forma, lá a professora deu a dica somente da cor. Então, pela cor você saberia onde você ia encaixar, mas a cor é da representação. E aqui nós estamos com a forma geométrica que originou esta face que nós temos aqui. Mas acontece que, olha aqui, eu estou olhando a representação. Foi desenhado, né, representado a face da forma geométrica maior e aqui tem a forma geométrica menor no mesmo formato. Então, vamos entender que aqui foi desenhado a face desta forma geométrica, que é a face quadrada, e tem uma forma geométrica menor que foi colocado em cima. Aí, o desenho dessa representação é que saiu aqui a face da forma geométrica. E voltando aqui, ó, esta outra forma geométrica, nós desenhamos a face aqui no papel. E juntando a face das três formas geométricas, nós construímos um desenho, a representação das faces. E só para relembrar, quando nós vimos a face, nós vimos que cada pontinho de encontro aqui, ó, das faces é um vértice. Então, se eu olhar aqui, ó, cada pontinho de encontro é um vértice. Só para lembrar que o vértice é o pontinho de encontro das faces. Como aqui eu representei as faces, aqui é o ponto de encontro dos lados, né? Aqui é outra característica da forma, uma aresta, mas isso nós vamos ver mais para frente. Ela também tem o vértice aqui, ó, o vértice da nossa forma geométrica. Agora veja lá na tela, com a professora, outro desenho que você vai descobrir agora. 2 minutos para você com o seu dedinho aí. Se você quiser representar essa forma no seu caderno, bem tranquilo, 2 minutos para você fazer esse registro. Vamos lá. E aí, conseguiu? Representou a forma no seu caderno para deixar registrado esse nosso momento de relembrar as faces e os vértices das formas geométricas? Ótimo! Nós temos outro desenho agora. Esse desenho foi representado com faces
de formas geométricas. Você conseguiu descobrir aonde se encaixava cada uma das cores dessas representações? Vamos ver junto com a professora aqui na bancada? O desenho tinha esta característica. Cada uma dessas é a face de uma forma geométrica. A professora trouxe as formas geométricas que ela usou para fazer essa representação da face. Lembrem-se lá, aqui é a representação da face. E lá na tela vocês viram a representação da face e as cores de cada uma dessas faces. Olhando a forma agora fica fácil de nós identificarmos aonde se encaixa cada uma dessas formas. Então, estamos lá. Vamos aqui, ó, começando. Ele lembra, talvez um carrinho lá, uma forma, é um desenho de uma representação de algumas faces. Olha lá, a face triangular, né, que tem 3 lados, ela encaixa bem certinho na representação da face desta forma geométrica, deste sólido. Aqui nós temos novamente a mesma coisa que aconteceu no outro desenho, a maior e a menor. As duas são quadradas, né? As duas faces são quadradas, tem 4 lados, né? E aí podemos colocar, ó, poderia ser azul, poderia ser amarela. Fica a seu critério como você achar que você deve colocar. Então aqui a professora colocou para não ficar igual, para destacar que tem uma outra forma, outra face desenhada, a professora colocou aqui uma outra cor para dar esse contraste. Então vamos ver lá, ó, a representação da face e as formas da onde a professora tirou o desenho da face. Aqui tem novamente uma face quadrada e novamente uma face menor, também quadrada. E aqui nós temos 2 círculos, né, que representam a face desta forma geométrica, né, deste sólido. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Lembrando que nós desenhamos a face da forma geométrica. E essa face, ó, quando encontram as faces, nós temos os vértices, lembrando dos vértices. Então, o vértice é o pontinho de encontro. Ali na forma plana representada também tem o vértice, que é o ponto de encontro. A professora vai destacar aqui, ó, só para você lembrar que o cantinho, né, o pontinho aqui, ó, do encontro são os vértices. Lembrando lá, e aqui a forma, ó, construída. Você pode também deixar construída aí no seu caderno e fazer esse registro das faces representadas das formas geométricas. Conseguiu lá? Ótimo! Deixa o seu caderno sempre bem caprichado, bem bonito. Já está treinado, já está bem esperto, então vamos lá? Mais uma para você descobrir novamente as formas que foram representadas, essas faces desenhadas aí. Vejam lá. 2 minutos e a professora volta aqui conferindo com você.
aí, conseguiu descobrir aonde se encaixava e qual será a forma que a professora usou para representar essas faces? Vamos lá, com as cores fica fácil da gente encontrar essa representação, mas olhando o sólido, nós vamos saber de onde saiu a face que compõe essa nossa representação. Vamos ver lá junto com a professora. Nós temos aqui o desenho, então algumas faces desenhadas, juntas elas formaram um desenho. Você tinha as cores das formas para você encaixar, que também são representações que você tinha lá na tela. E aqui a professora tem as formas geométricas que saíram essas representações. As formas têm 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então, comprimento, largura e altura, por isso, formas geométricas espaciais, né? Sólidos geométricos. E aí, vamos ver lá, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 representações. E você tinha 8 cores lá para você encaixar nas representações. As de 3 lados, que lembram o triângulo, tá fácil, né? Estavam com cores destacadas, fácil da gente encaixar a forma geométrica na sua representação. Lembraram lá? A face. Então, a face é que foi representada no desenho. Se você desenhar aí no seu caderno esta forma, essa construção de faces, você vai lembrar que você utilizou várias figuras, né? E que aqui está a representação da face das figuras. Ó, este cubo, né, que faz parte de um jogo, de um brinquedo, este cubo foi representado, a face dele quadrada, 4 lados iguais, ali, ó. E nós tivemos mais um aqui, ó. Então, os dois representados. Aqui nós temos uma face retangular, ó, de um retângulo. Aqui está na vertical, aqui está na horizontal, os lados maiores. O que que nós precisamos encaixar? A peça, né? Aqui é um bloco retangular, onde a face foi representada aqui no papel, com essa cor, né? No caso aqui com mais detalhes. E a última aqui, ó, vou tirar para você ficar mais fácil de você observar como ela está. Os 2 lados maiores na vertical e os 2 lados menores na horizontal. Ela tá bem encaixadinha aqui, ó. E aí nós formamos uma construção com as faces de cada um dos sólidos que nós utilizamos. Conseguiu completar aí? Se você fizer o registro no seu caderno, você vai ter esta informação também para você utilizar. Combinado lá? E aí? Vamos também trabalhar fazendo nós tínhamos mais coisas para relembrar nesse momento. Então, vamos fazer veja lá na tela. Nós vamos fazer uma pesquisa. Lembram-se que a pesquisa nós organizamos as informações? Então, novamente, nós vamos pesquisar. Nós vamos pesquisar você de novo, o aluno aqui do programa Vem Aprender do primeiro ano. O que nós vamos estar escolhendo nessa pesquisa? Acompanhe lá e já vá fazendo a sua escolha. Lembre-se que você vai poder optar por uma das informações que a professora vai colocar na tela com você. Veja lá. Nós vamos pesquisar sobre cores. Qual cor dessas você prefere? Vamos ver quais são as cores que vão aparecer. A cor amarela, se você gosta mais da cor amarela, você tem que olhar todas primeiro para você decidir destas cores apresentadas qual você gosta mais. A cor amarela, a cor verde, quem sabe você gosta da cor vermelha? Olha aí, já temos 3 opções. A cor azul, a cor marrom. Nós temos 5 cores para serem escolhidas. Vamos aí pensando e decida qual é a cor que você gosta mais dessas 5 cores apresentadas. Essa é a nossa pesquisa. Gosta mais do verde, que representa a natureza, do vermelho, que lembra coisas vivas, o fogo, do amarelo? O que vamos escolher? Pensa lá. Cada vez que você escolher, você coloca o seu dedinho. E cada vez que a professora ver a marquinha da digital, ela marca aqui na nossa tabela a sua escolha. Já vi que alguém escolheu a cor vermelha. Então, nós vamos colocar aqui na nossa tabela, na bancada, uma marquinha de alguém que escolheu a cor vermelha. Então, vamos colocar ali o vermelho. Depois, nós tínhamos lá a opção de cores, qual é a cor? A cor
amarela. Vamos colocar na ordem que nós vimos lá. Qual foi a ordem que apareceu? Primeiro apareceu o amarelo, depois apareceu o verde, aí apareceu o vermelho, que já foi escolhido aqui por alguém. Também apareceu a cor azul e apareceu a cor marrom. A professora colocou aqui o nome das cores, tá? E aí, aqui é a cor preferida, né, que nós estamos escolhendo, é o nome do a nossa definição do gráfico. E ele está sendo pesquisado aonde? Ele está sendo pesquisado aqui com os alunos do programa Vem Aprender do primeiro ano. Você escolheu a cor vermelha, estou vendo que está aparecendo mais uma digital que escolheu a cor amarela. Opa, tem mais uma escolha lá que é a cor azul. E a professora está vendo que você está escolhendo. Está em dúvida? Nossa, tem ali uma digital no verde. Apareceu também uma digital no verde de novo. Apareceu no amarelo. Apareceu também na cor, azul. Teve mais uma escolha. Aí, olha lá, mais um azul. Puxa, vocês estão escolhendo. Apareceu mais um marrom. Você tem 5 opções de cores, vai escolhendo, a professora vai capturando aqui a sua digital e colocando na nossa pesquisa. Nós estamos contando as informações da pesquisa. E aí, mais uma vez, olha lá, mais uma no amarelo. Vamos ver, tem gente lá, ó, mais um amarelo. Teve mais uma escolha no verde. Teve gente que está escolhendo, olha lá, apareceu um dedinho no vermelho. Mais um dedinho no vermelho. Opa, tem mais um dedinho no vermelho. Tem ainda gente que não escolheu, vai escolher, vamos ver. Olha, mais um dedinho no azul. Teve mais um dedinho no azul. Puxa vida, estamos escolhendo as cores. Olha lá, mais um dedinho no azul. Olha o vermelho. Muito bem, vamos ver as escolhas. O verde, olha lá, o amarelo, mais um. Teve mais um amarelo. Olha lá, apareceu mais um dedinho no vermelho. Puxa, as escolhas foram feitas. Vamos conferir agora quais são as cores que apareceram. Vamos ver qual a cor preferida, ó, nessas que nós estamos escolhendo. No amarelo, quantas foram as escolhas? 1, 2, 3, 4, 5. O número que representa esta quantidade é o número 5. Vamos ver quantas foram as escolhas no verde. 1, 2, 3. 3 dedinhos aí apontaram na cor verde. Então, a quantidade, o número que representa essa quantidade é o número 3. Quantos dedinhos optaram pelo vermelho? Vamos ver lá, ou a cor vermelha, como queira, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolhas aí no vermelho. E no azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dedinhos aí deixaram a sua marquinha na cor azul. E teve 2 dedinhos que marcaram na cor marrom. Então, aqui nós organizamos a informação dessa pesquisa rapidinha que nós fizemos das cores aqui no programa Vem Aprender. E aí, viram como ficou organizado e fácil de descobrir? Aqui nós conseguimos descobrir as quantidades da pesquisa e o número que representa cada uma dessas quantidades. Aqui nós vemos que tem alguns que foram menos escolhidos, né, só 2, e teve alguns que foram mais escolhidos. E aí, vamos organizar no gráfico para nós olharmos e vermos como que ficou essas cores escolhidas? Então, a professora vai colocar aqui para nós a malha quadriculada para nós organizarmos o gráfico. Vamos ver lá. As mesmas informações vão ser colocadas no gráfico. Ajuda a professora? Vamos lá. Nossa fonte de pesquisa são vocês, alunos do primeiro ano do programa Vem Aprender. E agora o nosso gráfico vai corresponder às cores preferidas de vocês, mas nas escolhas que a professora colocou para vocês. E aí, nós tínhamos algumas cores. A amarela, vamos colocar lá. Depois tínhamos a cor verde.
Também apareceu a cor vermelha, o vermelho, né? O vermelho foi bem escolhido, o azul e o marrom. Então, as cores que nós escolhemos nessa nossa pesquisa. Lembrem-se lá, quantas crianças escolheram a cor amarela? Vamos ver lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças escolheram a cor amarela. O verde das matas, das florestas, vamos ver lá. 1, quantas? 2 e 3. 3 alunos aí escolheram a cor verde. O vermelho, vamos marcar lá, quantas foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 escolheram o vermelho. O azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 escolheram o azul. E o marrom, 1, 2. Lembrando-se que cada uma das linhas representa uma unidade de escolha. Então, a linha de número 1, a linha de número 2, ó, a linha de número 3. Na linha de número 3 já não tem mais o marrom, ó. O marrom parou na linha de número 2, 2 escolhas. 3, ó, a linha de número 4 não tem mais verde, então significa que o verde parou na linha de número 3. A linha de número 5, ó, tem o amarelo, tem vermelho, tem azul, né? A linha de número 6, ó, já não tem mais amarelo. Então, se terminou aqui a escolha, então terminou em 5. 5 escolheram a cor amarela. 6, ó, 6 escolheram a cor azul, porque daqui para frente não tem mais azul. A linha de número 7 e a linha de número 8. 8 alunos escolheram a cor vermelha. Vejam que no gráfico nós conseguimos observar que o vermelho teve mais escolhas. Depois do vermelho, aqui ó, o azul, 6. Depois do azul, o amarelo, 5. Depois do amarelo, ó, o 3. E depois o 2. Então, o menos escolhido foi o marrom, o mais escolhido foi o vermelho, que a linha está maior. E aí nós conseguimos organizar a informação. Lembraram da questão de organizar informações? Colocá-las no gráfico ou na tabela? Muito bem. Vamos ver o que nós temos agora para resolver juntos, relembrando alguns conteúdos? Acompanhe na tela que você vai precisar pegar esta atividade que você recebeu na escola para realizar junto com a professora aqui no programa Vem Aprender. Pega a sua atividade, né? Se você precisa de ajuda, pede ajuda, organiza aí o seu espaço para realizar a atividade. Vamos ver lá, você tem uma atividade para ser realizada, que você precisa desenhar, vamos ver lá, ó. Já está com a sua atividade, um lápis na mão, vamos juntos. Desenhe para que fiquem 10 balões em cada linha e depois responda. Então, nós temos uma situação aqui para resolver. Cada linha, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, como nas linhas que nós colocamos lá no nosso gráfico, na nossa tabela. Cada uma das linhas tem alguns balões já desenhados. Você precisa completar e chegar em 10. Vamos conferindo junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eu preciso chegar em 10, então eu vou desenhar até chegar em 10. Se eu tenho 8, eu preciso fazer mais quantos? Vamos ver lá. Olha lá, se você quiser, antes de desenhar, para não errar, confira lá nos seus dedinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 você já tem desenhado. Você precisa chegar no 10. 10 são os dedos da sua mão. Então, quantos faltam? 1, 2. Eu preciso ainda desenhar 2 balões. Faz o desenho do balão, capricha no seu desenho.
Ó, 1, 2, 2 balões desenhados. E eu completei o meu desenho aqui na minha atividade. Você pode colorir os balões, né? Pode ser coloridos, pode ser de uma cor só. E não esqueça de completar os 2 desenhos do balão, certo? Na próxima linha, você também tem que completar os balões até chegar em 10. Você tem quantos? Vamos conferindo com a professora? 1, 2, 3, 4, 5. 5 já estão desenhados. Então, como se fossem os dedos da sua mão. 1, 2, 3, 4, 5 já estão desenhados. Preciso chegar em 10, então eu preciso dos dedos da outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu completo os 10. Então, eu preciso desenhar mais 5. Desenha aí, a professora desenha aqui e nós vamos completando o nosso desenho. 1, 2, é importante contar para você não se perder. 3, 4, 5. Depois, na hora de pintar, você já arruma os desenhos para ficar bem bonitinho. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você criar o hábito de conferir depois que você faz, você não erra a atividade. Completamos 2 linhas, vamos para a próxima. Próxima linha eu tenho 1, 2, 3. 3 balões. Vejam lá, lembrando que nós temos 10 dedos na mão, 1, 2, 3. 3 já estão desenhados. Quanto falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho que desenhar 7 balões. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Você já terminou? 5. Já está pintando? 6, 7. Vamos conferir todos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrem-se que quando nós contamos de 10 em 10, ó, eu tenho 10, 20, 30. Porque aqui está perguntando mais uma informação. Ficaram no total quantos balões? Então, ao todo, no total, quantos balões? Eu podia contar de 1 em 1, mas para a gente lembrar naquela contagem, nós podemos contar de 10 em 10. 10, uma dezena. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. Qual é a resposta que eu devo colocar aqui? Eu devo colocar aqui a resposta que é 30 balões. Capricha no teu número, capricha no teu registro e tranquilo, completamos a nossa atividade. Confira aí, tua atividade deve ter ficado assim, se você colocou os números nos balõezinhos para não se perder na contagem, ficou parecido com esse que a professora está mostrando para você, os 30 balões. E aí, conseguimos relembrar, rever algumas coisas na aula de hoje? Veja lá, conseguimos algumas coisas. Conseguimos rever aí situações, problemas, conseguimos ver as formas geométricas, né? Lembrando das características, a face e o vértice. Conseguimos também ver aí na nossa pesquisa de cores, organizando as informações. Você está bem atento. Gosto de ver a sua participação nas aulas e conto com você na próxima aula de matemática. Até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Olá, Joca, tudo bem? Oi, prof, tudo e com você? Eu estou bem. E você está animado para a aula de hoje? Super! E vocês aí de casa, estão animados? Vamos então para a nossa aula de formação humana e ensino religioso? Olha lá, nós vamos hoje continuar falando sobre o mesmo tema da aula passada, que era o que mesmo, Joca? Os povos e o sagrado. Isso, e você consegue lembrar algumas coisas dessa aula? Vamos lembrar juntos, Joca? Vamos! Então, olha lá. Antes de nós, então, relembrarmos aquilo que a gente já aprendeu na aula passada, pega rapidinho aí os materiais que nós vamos precisar para essa aula. A folha de atividades, o lápis, a borracha. E hoje nós vamos utilizar também o lápis de cor, tá? Então, as cores que você tiver aí de lápis de cor ou de giz de cera, separa aí. 1 minutinho para vocês separarem.
Separaram aí o material? Separou, Joca? Separado. Então vamos lá. Os objetivos então da nossa aula são entender o que é religião, conhecer as principais religiões existentes no mundo para respeitá-las, né? Então, nós já começamos a ver um pouco sobre as religiões na aula passada e vamos continuar conhecendo um pouco mais, e tudo isso é para que nós possamos respeitar as religiões que existem, certo, Joca? Certinho. Na aula passada, nós começamos com uma brincadeira. Vocês aí de casa lembram? Lembra, Joca? Claro que eu lembro, prof. Fui eu que fiz a brincadeira com você, né? Sim, o Joca brincou comigo. E ele foi, ó, bem espertinho. Mandou a professora dar 10 giros. A professora deu um monte de giro, ficou tontinha, de olho vendado. E daí ele foi me orientando. Como eu estava de olho vendado, né, Joca? Eu só tinha a tua voz para me orientar. E daí eu tive que o quê? Confiar na voz do Joca. Porque se eu não confiasse na voz dele, eu não estava enxergando nada, eu ia conseguir achar a flor aqui no estúdio? Ia não, prof, porque você tava com o olho tudo escuro. Tudo escuro e estava ainda tontinha, né? Porque o Joca fez eu girar 10 vezes, né? Malandrinho você, Joca. Só um pouquinho. Nós fizemos então essa brincadeira para falar um pouco sobre o que é confiança. Na verdade, com essa brincadeira nós entendemos o que é a fé, né, Joca? Fé é a confiança total em algo ou alguém. Ali como mostra naquela figura, o menininho está pulando ali de um lugar mais alto, confiando que o pai dele está ali embaixo e vai segurá-lo. Então, fé é confiar. É como a professora fez ali, né, essa comparação com a brincadeira que a professora fez aqui com vocês. Eu fechei os olhos, o Joca foi me orientando e eu fui confiando na voz do Joca. Então, é uma comparação, essa brincadeira que a professora fez, para que a gente pudesse entender melhor o que é a fé. Certo, Joca? Certo. É a confiança. Então, fé é acreditar. E o que será que é a religião que nós aprendemos também na aula passada? Você consegue lembrar, Joca? Sim, prof, a religião é como se fosse essa fé, no caso, né? Cada pessoa tem a sua religião e acredita naquilo que faz bem para ela, né? Isso mesmo. Então, olha lá como que está escrito na tela. Religião, confiar, acreditar no que é sagrado. Então, nós aprendemos que o sagrado tem a ver com deuses, tem a ver com acreditar em algo, né, superior, algo sobrenatural até às vezes, né? E manifestar essa confiança com atitudes. Então, como o Joca falou, cada pessoa tem uma fé, uma maneira de confiar, de acreditar em algo. E no caso, a religião, ela é você acreditar no que é sagrado, seja em deuses, seja em alguma atitude que seja importante as pessoas terem, certo? Certo, Joca? Certo. Lembrou de tudo certinho? Eu lembrei daquela parte que você falou lá do... que tem religião que é politeísta e monoteísta. Politeísta quando acredita em vários deuses e monoteísta quando acredita em um deus. E ainda tem aqueles que não acreditam em religião nenhuma e tá tudo certo. Isso, mas olha que menino mais inteligente, prestou bem atenção. Isso mesmo. Prof, eu procurei uns vídeos também para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Que legal, muito bem. E você aí de casa, faz igual o Joca, procura também para aprender mais, né? Não fica só aqui com o que a professora ensinou na aula. A gente deve correr atrás também, né? Pesquisar, se aprofundar nos assuntos que os professores trazem aqui. E é isso mesmo. Foi isso que a professora explicou. Quando a religião acredita em um só Deus, é chamada de monoteísta. E quando acredita em vários deuses, é chamada de politeísta. Muito bem. Vamos continuar aqui então. Nós aprendemos também na aula passada que existem muitas religiões pelo mundo. Não existe só um tipo de religião. Existem vários tipos de religiões. E existem também aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, que não praticam também religião nenhuma. E também, tudo bem, né? Nós devemos respeitar a opção de cada pessoa.
E também, né, Joca, existem aquelas pessoas que além de não seguir nenhuma religião, às vezes não acreditam em nada. Ela vive tranquila, sem ter nenhuma fé específica, né? Olha lá. Mas nós podemos falar que a religião é um caminho que nos leva ao amor. Então, todas as religiões, independente de qual religião, qual crença seja, até na aula passada nós vimos alguns ensinamentos de algumas religiões que nós começamos a conhecer, nós vimos que um dos principais ensinamentos que a professora foi mostrando, um ensinamento de cada religião, é o amor, não é mesmo, Joca? Sim, prof. Olha lá então. Então, para começarmos a nossa aula, a gente já vai começar com uma atividade. Essa atividade vocês vão precisar, lembra que a professora falou do lápis de cor? Então, vocês vão precisar do lápis de cor. Olha lá o que está escrito lá no número 1 na folha de vocês de atividade. Vamos colorir com capricho os corações? Siga os comandos abaixo e depois vamos conversar sobre o assunto da pintura. Então, o primeiro coração ali está escrito assim: pinte todas as peças desse coração utilizando apenas uma única cor. Então, o primeiro coração aqui, que já está do lado do número 1, aqui embaixo do número 1, vocês vão pintar todas as pecinhas desse coração, que representa, né, o amor que nós estamos falando, né? Que a religião nos leva ao amor. Então, todas as pecinhas desse coração, vocês vão pintar de uma cor só, todas elas. E o segundo coração, vocês vão pintar todas as pecinhas coloridas, uma pecinha de cada cor. A professora vai dar 5 minutinhos então para vocês fazerem essa atividade. Pinta o primeiro coração de uma só cor, o outro coração, todas as peças coloridas, certo? 5 minutinhos.
Pintaram aí, então, a atividade de vocês? E você, Joca? Pintei, prof. Olha só. Então, a professora também fez aqui para mostrar para vocês. Olhem aqui a atividade aqui que a professora pintou. Aqui, né, o primeiro coração, todas as peças foram pintadas de uma só cor, certo? Todas as peças de uma só cor. E o segundo coração foi pintado, cada pecinha de uma cor, tudo colorido. Para a gente olhar aqui, qual coração traz mais alegria, que tem mais riqueza de cores, hein, Joca? É, o segundo, né, prof? O primeiro só tá tudo de uma cor só. Tudo de uma cor só, acaba ficando meio sem graça, né? Porque como nós temos várias pecinhas, é legal quando as pecinhas são coloridas e juntas elas se encaixam e formam o coração que representa o amor, não é mesmo? Então a gente já vai continuar conversando sobre isso que a gente acabou de fazer aqui com os corações. Ó, vamos continuar aqui que a professora já vai conversar com vocês vão entender. Olha lá. Religião. Então, nós entendemos que a religião é o caminho que nos leva ao amor. E o amor nos leva ao respeito. Vamos relembrar aqui, ó, lá nas primeiras aulas nós estudamos sobre os valores humanos. Você lembra, Joca? Lembro, prof. E 2 valores humanos estão ali, que a gente estudou, não é mesmo? O amor e o respeito. Vamos relembrar o que é cada um? Olha lá, ó. Amor é um valor e também um sentimento que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Então, quando eu falo que a religião é amor, então a religião deve praticar aquilo que vai trazer o bem da outra pessoa, não é mesmo, Joca? Sim, prof. E olha lá o que é o respeito. Respeito, sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. É um sentimento positivo de bondade em que, mesmo percebendo as diferenças, temos apreço e consideração, sem discriminar ou ofender as outras pessoas. Então, o respeito e o amor são 2 valores bem importantes e eles caminham juntos. Se eu amo uma pessoa, eu vou respeitá-la. E não é aquele amor só de dizer assim, ai, como eu estou apaixonado por você, Joca. Não é isso. É aquele amor de um ser humano para com o outro. É aquela preocupação em querer que o outro ser humano esteja bem, em querer que o outro ser humano seja respeitado do jeitinho que ele é. Até na sua maneira de acreditar em alguma religião ou, de repente, de não acreditar também. Prof, eu vi agora esses dias na televisão o caso lá, no caso de uma mãe de santo que tinha um terreiro da religião dela, né? E que uma pessoa entrou e quebrou tudo porque achava que aquilo era errado. Isso é falta de respeito, né? Isso é falta de respeito. E olha só, provavelmente essa pessoa, se for perguntar para ela, ela vai dizer, ah, mas eu quero que as pessoas respeitem a minha religião. Mas será que ela agiu com respeito com a religião dessa mãe de santo? Não, nem um pouco. Ele queria que todo mundo fosse igual e pensasse do mesmo jeito que ele, né? E foi desrespeitoso. Isso. Então, é preciso nós lembrarmos desses 2 valores, do amor e do respeito. Olha lá. E é para isso que existe essa disciplina aqui com vocês, aqui na escola, aqui na TV. Formação humana. Por quê? Porque quando nós praticamos os valores, né, todos aqueles valores que nós já aprendemos nas aulas passadas, e principalmente, né, os valores que nós estamos comentando agora, o amor e o respeito, nós vamos construindo um mundo mais humano. O que é um mundo mais humano? É um mundo onde todas as pessoas pensam bem sobre as suas atitudes, pensam para agir, não agem, né, com falta de respeito, com falta de amor, não é mesmo, Joca? Sim, prof, é igual o semáforo, né? Pensa, reflete e daí faz, e nunca faz coisa errada, faz só coisa boa e que não prejudique os outros, porque a gente não pode tratar as pessoas mal, porque a gente não gosta de ser tratado mal, né? Isso mesmo, olha lá o que está escrito ali, ó. Cada um de nós aprendendo a contribuir para a construção de um mundo melhor.
Então, por isso que existe essa disciplina, né? Essa área aqui que nós trabalhamos com vocês de formação humana, para que a gente possa conversar sobre essas questões que são importantes para que a gente aprenda a respeitar, a contribuir para que o nosso mundo seja cada dia melhor, né, Joca? Sim, prof. Então, Joca, nós vimos tudo isso, né, sobre o amor, sobre o respeito, para chegar aqui, sobre essa tela que nós estamos vendo ali, olha lá, ó. A diferença nos enriquece, o amor e o respeito nos une. Então ali nós estamos vendo várias pessoas de várias religiões, mas todas elas estão ali se respeitando, né? Praticando o amor e praticando o respeito. E é por isso que nós fizemos essa atividade aqui na nossa folha de atividade. Eu e o Joca fizemos aqui a nossa pintura, você fez aí na tua casa, né? Essa atividade, né? O coração com uma cor só, será que está mostrando as diferenças, esse coração pintado de uma cor só, Joca? Não, prof, tá tudo vermelho, uma cor só. Uma cor só. Se for pensar, né, é pecinha de quebra-cabeça, mas está juntando tudo igual, porque é tudo vermelho. Sim, então qual o coração que vai representar essa diferença, né? Esse coração colorido aqui. E é o que fala aquela frase lá, ó. A diferença nos enriquece. Se nós formos olhar qual coração está mais rico, cheio de cores, o coração que está colorido. Cada pecinha de uma cor, mas todas elas se encaixando, mostrando que elas estão juntas em respeito e em amor. Certo? Certo, Joca? Certo. Deu para entendi. entender bem, né? Com os dois corações, a diferença, né? Entre nós estarmos respeitando e estarmos unidos, né? Em amor. Certo? Olha lá. Respeitar. Nós chamamos, quando nós praticamos o respeito, nós falamos que nós estamos tendo tolerância. Então, quando eu pratico o respeito, eu estou praticando a tolerância. Essa palavra meio diferente, mas ela é muito importante. E olha lá aqui também, Joca. Quando eu não respeito, o que será que nós estamos praticando? Você sabe, Joca? Intolerância. Mas olha que esperto, né? A intolerância. E o que será que nós temos que praticar todos os dias? A tolerância ou a intolerância? Tolerância, prof, porque pode ser que as pessoas não pensem igual a gente, não acreditem naquilo que a gente acredita, ou aquilo que a nossa família nos ensinou que é o certo, mas cada um tem o seu certo, né? Então não tem como eu dizer para outra pessoa que ela está errada, porque é o jeito dela, ela aprendeu daquele jeito e se não faz mal para ninguém, tá tudo bem. Isso mesmo. Então olha lá. Uma coisa bem importante, um dia bem importante para nós lembrarmos que fala sobre a tolerância, né? Olha lá, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Então, foi criado aqui no Brasil um dia para comemorar, né? E combater a intolerância. Então, combater a falta de respeito com as religiões. Olha que legal essa imagem que está aparecendo aí do lado dessas mãos unidas, né? Olha lá. Tem fé? Tem que respeitar. Não tem fé? Tem que respeitar. A fé é igual à minha? Tem que respeitar. A fé é diferente da minha? Tem que respeitar. Dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Profi, Oi. E a tolerância tem tudo a ver com o que a religião fala, né? Porque se a religião fala em amor ao próximo e respeitar e cuidar, daí se não for tolerante vira uma guerra, né? Um monte de guerra, de gente querendo discutir, achando que cada um tá certo e daí parece que a religião não tem efeito nenhum, né? Não tem... O que ela ensinou para a pessoa se ela não consegue nem respeitar a opinião e o jeito de viver do outro, né? Isso mesmo, bem isso. E existem, né, Joca, você já deve ter visto na televisão, vocês aí de casa, existem alguns lugares no mundo que eles fazem guerra por causa da religião, falando que é em nome de Deus, né, de algum ser assim... Sagrado, né? Sagrado, aquela guerra que eles estão fazendo. Será que isso é certo, Joca? Não, prof, porque prejudica as pessoas, então não é certo, né? Não é certo, então nós precisamos lembrar, né, da tolerância. E esse dia foi criado para combater, né, a intolerância religiosa aqui no Brasil.
Então, na aula passada, nós conhecemos 3 religiões que são as religiões mais praticadas no mundo inteiro. Claro que existem muito mais religiões e nós vamos estar comentando delas nas aulas seguintes, né? Mas nós estamos aprendendo sobre aquelas que mais tem pessoas praticando no mundo inteiro, entendeu, Joca? Entendi, prof. Você consegue lembrar quais foram as 3 que a gente aprendeu na aula passada? Em cristianismo, que é o símbolo da cruz. Isso mesmo, lá, ó. Cristianismo. Hinduísmo. O hinduísmo, que é aquela letra diferente ali, né? Sim. E o budismo? Não. Ai, meu Deus, que vergonha. É o islamismo, aquelas 3 ali, ó, que nós aprendemos. Na linha horizontal, tudo tá organizadinho ali, né? Isso, olha lá, aquelas 3 nós aprendemos na aula passada. O cristianismo, o islamismo, que é aquela lua com a estrela, e o hinduísmo, que é aquela letra diferente ali. Prof, quer dizer então que hoje a gente vai aprender sobre as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo? Isso, mas muito bem isso mesmo, Joca. Olha lá então. Nós também aprendemos que cada religião tem um lugar sagrado, né, Joca? Sim. Lembra que na aula passada a gente até desenhou um lugar que é importante para nós na nossa atividade? É o lugar onde a pessoa se conecta com aquilo que ela acredita, né? Isso mesmo. Então vamos agora conhecer, né, essas 3 religiões que ficaram separadas para essa aula. A primeira religião, na verdade, são mais de uma, né? São as religiões chinesas, que são praticadas, né, especificamente, né, lá na China, mas que está espalhado pelo mundo inteiro, né? É a 4ª religião mais praticada no mundo. É uma união de várias tradições religiosas e espirituais, entre elas o taoísmo e confucionismo. Tem alguns nomes diferentes, né, Joca? Mas é para a gente ir conhecendo aos poucos, vai aprendendo, vai conhecendo e vai aprendendo também a respeitar. E olha só que legal, essa letra aqui, que é o símbolo dessa religião, Joca, é um ideograma da água. Então essa letra ela representa a água e é uma letra chinesa também, não é uma letra igual a nossa, do nosso alfabeto, né? Sim, o símbolo é diferente, né, prof? É um símbolo diferente. Então essa letra aqui, que ela representa a água, que para essa religião é importante. Então, como nessas religiões chinesas existem várias, a professora escolheu uma para a gente comentar aqui, que é o confucionismo. Então, essa religião, o principal representante dela é o Confúcio. Os escritos sagrados estão, né, em livros especiais que vêm contando um pouco sobre essa religião, sobre aquilo que eles acreditam, aquilo que eles pensam, né? E não é só um livro sagrado, existem vários, a professora colocou um ali como exemplo. E olha que legal, Joca, que interessante. Dessa religião vem aquela arte marcial Kung Fu. Já viu falar? Já, eu vi um monte de filme. Sim, existe bastante. Desenho também? Tem até aquele lá do Kung Fu Panda. Panda, verdade. Isso. Então, das crenças, daquilo que eles acreditam nessa religião, também está junto com esse tipo de arte marcial. Então, é uma luta, mas ao mesmo tempo é uma filosofia de vida, é uma maneira de se pensar sobre a vida. E é uma luta que eles não se machucam, né, prof? É tipo movimentos do corpo, é bem legal. Isso mesmo. Olha lá, e um ensinamento importante. 5 virtudes essenciais: amar o próximo, ser justo, ter comportamento adequado, ter consciência da vontade dos céus, cultivar a sabedoria e a sinceridade. Então, olha aí, de novo, nós vemos que ela está falando sobre o amor. Próxima religião, o budismo. O budismo, ele é representado por esse símbolo dessa roda, né, que é chamada de roda do Dharma. Parece uma roda, parece também aquele volante de barco, sabe, Joca? Sim. Lembra esse? Uhum. Lembra, né? Sim. Então, é a 5ª religião mais praticada no mundo. Não acredita em deuses, mas sim em uma filosofia de vida. Olha que interessante. Então, o budismo, ele não acredita em um deus específico, mas ele traz uma maneira de se viver, uma filosofia de vida. Então, são pensamentos, são maneiras de se viver que são praticadas. Entendeu, Joca?
Entendi, prof. Essa palavra filosofia é diferentona, né? É diferentona, né? Mas quer dizer assim, pensamentos, ensinamentos e a maneira que se vive. Olha lá. Então, o principal representante dessa religião é o Buda. E existe, né, um dos livros sagrados, os livros principais, até meio difícil da professora falar, Dhammapada, o nome do livro. E esse é o templo, né, sagrado do budismo. E olha lá um ensinamento também. Quem faz surgir o amor sem medidas, mostrando o amor a um ser vivo que seja, sem malícia, já passa com isso a ser virtuoso. Quem não mata, nem faz matar, quem não oprime, nem permite opressão, mostra amor a todos os seres e não teme de ninguém a inimizade. De novo, né, Joca? Esse ensinamento está falando sobre o quê? Amor, prof, e respeito. Amor e respeito, né? E olha lá a última religião que nós vamos conhecer hoje, o judaísmo. O judaísmo tem esse símbolo que é uma estrela, né? Que eles chamam a estrela de Davi. Bonita essa estrela, né, Joca? Linda, prof. Então, o judaísmo é a 6ª religião mais praticada do mundo. É monoteísta. O que é monoteísta, Joca? Acredita em um Deus só. Isso mesmo, acredita em um só Deus. E olha lá algumas coisas importantes. O principal representante, então, da religião do judaísmo é Jeová. O livro sagrado deles é a Torá, que é o início da Bíblia para os cristãos. Então, a Torá também tem uma parte que é como se fosse ali o começo da Bíblia para aqueles que são cristãos, do cristianismo. O lugar sagrado para eles é as sinagogas e o ensinamento, né, importante deles. Ame seu próximo como a ti mesmo. Não cruzar os braços ao teu próximo. Então, olha que bonito, né, Joca? Também esse ensinamento vem falando sobre amor e ajuda também, e né, ajudar, né? Não cruzar os braços ao próximo. Então, estar ajudando e ao mesmo tempo estar respeitando. Então, vamos para a nossa atividade agora, número 2. Observe os símbolos abaixo e circule somente aqueles que representam as religiões que conhecemos em nossa aula de hoje. Então, vocês vão observar os símbolos, pensar nessas religiões que nós acabamos de conhecer, né, os símbolos que nós acabamos de ver e vão circular. 1 minutinho para fazer essa atividade. Fizeram aí? Fez, Joca? Fiz, prof. Consegue lembrar quais foram as religiões de hoje? Tá fácil, né? Tá fácil, né? Então, qual foi a primeira? Ai, prof, em ordem. Ah! Ai, meu Deus. Olha lá, então, vou te dar uma ajuda. Tá. A primeira foram as religiões Chinesas. chinesas. E a segunda? Foi budismo. Budismo, muito bem. Opa, foi lá no judaísmo. E o budismo, então. Adiantou, né, prof? Religiões chinesas, budismo e judaísmo. Muito bem para quem acertou. Então, vamos para a nossa tarefa de hoje, lá no número 3, tarefa para realizar após a aula. Então, vocês vão fazer aí na casa, você também, Joca, uma mini pesquisa aí com a tua família, certo? Certo. Sua família participa de alguma religião? Então, vai marcar se não ou se sim. Se sim, vai contar para nós qual é a religião. E embaixo ali,
No verso da folha, faça um desenho que represente a importância de respeitarmos todas as pessoas, independente de qual religião siga ou até mesmo que não siga, né? E será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje, Joca? Eu acho que sim, né, prof? Sim, né? Entendemos o que é religião? Sim. Sim. Conhecemos algumas das principais religiões existentes no mundo para respeitá-las? Sim. Sim, muito bem. Vamos ver qual é o nosso pensamento do dia? Olha lá. Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar, certo? Então, vamos falar a nossa frase. Juntos podemos construir um mundo mais humano, com respeito e com amor, não é, Joca? Sim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês e hoje nós vamos contar uma história. Olhem esse avental da prof. Eu vou contar um segredo para vocês. Esse avental é mágico, tem um monte de histórias aqui no meu bolso. Vamos ver o que tem nos meus bolsos? Vamos lá. No primeiro bolso, olha o que eu tenho aqui. Uma ratinha, olha que fofa. No segundo, eu tenho um pássaro e uma salsicha. Mas olha, ela não é uma salsicha comum. Ela tem olhos, tem boca, é inteligente, né? Ela conversa com outros animais. A história que eu vou contar hoje, vamos ver qual é? É A Ratinha, o Pássaro e a Salsicha, dos irmãos Grimm. Então, vamos começar a nossa história? Era uma vez 3 animais pequenininhos que moravam em uma grande floresta. Eram eles a ratinha, o pássaro e a salsicha. Um dia, eles resolveram abrir um restaurante para bichinhos pequenininhos iguais a eles. Cada um tinha o seu trabalho. A salsicha era responsável por cozinhar no fogão. Fazia uma comida muito gostosa. O pássaro, como era muito forte, era responsável por fazer as compras, os ingredientes para o restaurante. Ele pegava o seu cesto e saía voando pela floresta para comprar os ingredientes. E a ratinha, como era muito rápida, ela servia as mesas. Opa! Ai, essa ratinha aqui querendo fugir. Ai, ai, ai. Servia as mesas do restaurante e nunca se atrasava. Mas um dia, o pássaro falou assim: ai, o meu trabalho é o pior de todos. Eu fico o dia inteiro carregando esse cesto pesado, enquanto os dois ficam só no bem bom do restaurante. Então, ele foi lá conversar com seus amigos que ele queria mudar de trabalho. Eles pensaram, né, em fazer uma experiência, né? Então, o pássaro passou a servir as mesas, a ratinha passou a cozinhar no fogão e a salsicha passou a fazer as compras. Mas não deu muito certo. A ratinha, ela era meio estabanada, sabe? Então, um dia, ela colocou o rabo dentro da panela e queimou o rabo dela. Ai, que ratinha mais estabanada! O pássaro tinha umas asas muito grandes, então toda vez que ele ia servir as mesas, ele derrubava os pratos, espantava os clientes, ficava se batendo. Também não deu certo o pássaro aqui. E a salsicha, coitada, um dia ela foi lá na floresta comprar os ingredientes e veio um cachorro que correu atrás dela e quase comeu a salsicha. Ainda bem que ela chegou a tempo no restaurante. Então o pássaro pensou: nossa, eu achava que meu trabalho não era muito bom, mas cada um tem seu trabalho e todos os trabalhos são importantes. Então, eles voltaram. A ratinha voltou a servir as mesas, o pássaro voltou a fazer as compras e a salsicha voltou a cozinhar no fogão. E assim, o restaurante deles teve muito sucesso. Então, essa foi a nossa história de hoje.
Gostaram? Então vamos lá para o nosso quiz? Eu vou tirar essas coisas aqui e deixar só os nossos amigos aqui comigo no avental para assistirem a nossa aula, ó. Estão aqui junto com a gente, hein? Vamos ver? Quiz da história? Vamos brincar de uma brincadeira agora chamada Quem Fazia Esse Trabalho? Aparece um trabalho aqui na tela e tem os nossos 3 amigos, vocês têm que me dizer quem que fazia esse trabalho lá por primeiro. Então, cozinhar. Quem fazia esse trabalho? Lembram lá? Isso, a salsicha. Muito bem, era a salsicha que cozinhava. Vamos ver o próximo? Servir as mesas. Quem fazia esse trabalho? A ratinha, o pássaro ou a salsicha? Muito bem, a ratinha, era ela que servia as mesas. Vamos ver o próximo? Fazer as compras. Quem fazia esse trabalho? Lembram lá? Isso, o pássaro fazia esse trabalho. Muito bem. Vamos ver. Quem queria mudar de trabalho? Lembram lá quem que queria mudar de trabalho? Isso, era o pássaro que queria mudar de trabalho. Vamos para a próxima pergunta. Por que você acha que o pássaro queria mudar de trabalho? Pensem lá, essa é para pensar um pouquinho. Será que ele não gostava? Será que ele achava que ele ficava muito cansado nesse trabalho? Não sei, quem sabe ele só queria experimentar uma coisa nova, né? Diferente. Vamos para a próxima? O que você acha que poderia ter de divertido no trabalho do pássaro? Então, alguma coisa tinha de divertido, né? Pensem lá. Eu acho que devia ser divertido no trabalho do pássaro porque ele saía voando, né? Saía voando para fazer as compras, então ele conseguia ver várias paisagens ali na floresta, ver bastante coisa. Eu acho que isso era divertido. O que você acha que tinha de divertido no trabalho da salsicha, que ficava lá cozinhando? Eu acho que era muito legal ela ficar lá cozinhando e provar as comidas também, né? Que o cozinheiro ele prova um pouquinho para ver se está bom. Então, acho que isso era divertido no trabalho da salsicha. Vamos ver o próximo? E no da ratinha, o que vocês acham? Ah, ela servia as mesas. Então, acho que ela via bastante gente, né? Então, eu acho que isso que era o divertido do trabalho dela. Então, agora marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver, tem uma afirmação aqui, você tem que dizer para a prof se é verdadeira ou falsa. A ratinha tentou cozinhar, mas queimou seu rabo na panela. Verdadeiro ou falso? Isso! Verdadeiro, ela queimou o rabo na panela. Quando a salsicha saiu para fazer as compras, quase foi devorada por um leão. Foi por um leão que ela foi devorada, gente? Não, foi por um cachorro. Então é falsa. O pássaro não queria mais voltar a fazer as compras, então foi embora do restaurante. Verdade ou é falso? É falso, né, gente? Depois ele voltou a fazer as compras. Então, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!